Inclusive, esse é o caminho que, desde os anos 80, existe uma organização nos Estados Unidos de uns caras que eles tentam legalizar a pedofilia. Nossa. E eles tentam legalizar justamente com esse discurso. Eu nunca conheci um desses pra eu dar um soco na cara. Pois é, mas é real, é bizarro. Eles... Você não acha que essa é a geração, em toda a história da humanidade, mais sem força moral pra buscar pelo certo e o errado? A globalização da pornografia faz isso, deturpa a mente. A globalização da pornografia faz com que as pessoas tratem umas às outras como objeto, destrói os valores. As pessoas... Vocês têm ideia do que é um menino de 10, 11, 12 anos acessando pornografia hoje? Eles acessam, eles têm acesso. Sim. Ninguém... A maioria dos pais não estão controlando. A maioria não tem como controlar. Muitas vezes não tem como, não tem né? como. Ainda que ele controle em casa, o menino vai para a escola, o coleguinha mostra. Cara, não tem como. Você tem noção do que é uma cabeça de um garoto de 11, 10, 11, 12? Informação recebendo isso. Né? Já, a gente está vendo... eu li uma matéria que falava que os psicólogos do mundo todo declararam, né, a Organização da Psicologia Mundial declarou que os smartphones, as telas de tecla touch, né, de tela touch, mudaram o funcionamento cerebral da humanidade. Que o comportamento dos adolescentes não é mais como era antes, até 18, 19, Despencou o tempo de atenção, isso tem um estudo mostrando isso, o tempo de atenção despencou. Então eles estão começando a adolescer cedo demais, estão começando a ficar adolescente mais precocemente, estão entrando na puberdade precocemente, E ficam por mais tempo. e estão terminando mais tarde, ou seja, as pessoas estão ficando retardadas. Quando eu falo isso, eu sou criticado. Pastor. Quando eu falo isso... Mas aí que tá, você viu uma proposta, inclusive de psicólogos, falando assim, não, nós temos que retardar, porque eu tenho muito conceito americano, que é a adolescência do 13 aos 19. Então é 13, 14, Isso, né? até 19. Isso. Teenager, do 13 aos 19. E aí tem gente falando assim, olha, agora a adolescência, ela vai até os 24 anos. Peraí. Em vez de eu ver... Eu li uma matéria que era até os 25, 26. Então, em vez de eu ver que a sociedade tá errada, né? Em vez de eu ver, não, gente, só que vocês estão errados, vocês têm que mudar. Não, eu mudo o nome, eu mudo o conceito pra eu aceitar o errado. Você não acha um absurdo? Um absurdo. Mas só que aí você tá tendo uma ilusão de que você vai mudar o mundo que jaz no maligno. Você tá tendo aquela mesma ilusão. Mas mudar a palavra tem muita força. Mas tudo bem, mas você vai mudar aqui no teu mundinho dentro da sua casa. É o máximo que você vai conseguir dentro da tua comunidade ali, do teu grupo pequeno. Você tá tendo uma ilusão semelhante às feministas dizendo nós temos que lutar para acabar as injustiças com a mulher. Porque, querida, sempre vai ter maluco, sempre vai ter psicopata. Você não vai conseguir abolir os malucos. Você pode criar leis melhores, mas você não vai conseguir abolir. Maluco sempre vai existir. Sim. Nós temos que lutar para as mulheres terem o direito de andar seminuas e nenhum homem mexer com elas. Querida, muitos homens não vão mexer porque são homens normais. Agora o maluco vai mexer. O psicopata vai mexer. É como eu querer ter o direito de ficar andando com o celular assim na Paulista. Eu quero ter o direito, exato. É o certo, é o certo. Isso. Mas o mundo não é assim. O mundo jaz no maligno, o mundo tá perdido. A verdade é que a gente não vai mudar isso. E essa ilusão de vamos mudar o mundo não é bíblico. Não é bíblico. O que a gente precisa é mudar a gente, agarrar com Deus, transformar a gente. O mundo vai de mal a pior, mas nós, dentro dos nossos corações, podemos ir de bem a melhor. É fácil? Nem um pouco. Experimenta fazer isso aqui. Experimenta. Ser alguém fiel a Deus. Olha só, é mais aventura de que o filme de Indiana Jones. Olha aqui. Seja fiel a Deus. Tenha um relacionamento em santidade até o casamento. Não case rápido. Comece pela amizade. Faça todos os protocolos de santidade. Conhecendo a pessoa, o caráter. Encontre essa pessoa legal, que já é um desafio, garimpa. Case em santidade. Permaneça fiel. Construa uma família. Tenha filhos. Construa esses filhos no meio dessa selva bizarra que está o mundo. Consiga ter os seus filhos numa aliança, ensinar Jesus para os seus filhos, orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Gente, é mais do que qualquer filme de aventura, de ficção que você já viu na sua vida. Né? Nesse mundo que tá tudo muito louco e tudo muito normal, né?
Qualquer coisa pode, você pode fazer qualquer coisa, você pode ser feliz. Que eu gosto muito que fala assim, e eu concordo muito com ela, que fala que não há nada mais extraordinário do que um casal comum com seus filhos comuns. Exato. Né? E é a coisa mais mágica, né? Que você ter, você casar, você gerar vida, né? Que a gente... Porque o comum, para a maioria das pessoas, são aqueles que não têm traumas, não têm problemas graves, e tiveram um lar ajustado. Aí é o comum. Não é o saudável, eu acho que é o saudável. O desafio para todos nós é por quê? Porque nós estamos no meio dessa selva, nós estamos aqui agora usando uma ferramenta maravilhosa que é a internet. Tem 700 pessoas ao vivo agora com a gente. Que legal. Uma hora dessa. Então, assim, a gente tem hoje uma super ferramenta que a gente está usando aqui, mas que, infelizmente, também é muito usada pelo mal. Hoje não dá para relaxar mais. Não. Você vai relaxar dentro da sua casa, num ambiente seguro, com sua família que você construiu, a sua casa onde você pode pôr a música que você quer, onde você pode escolher a programação. Eu vou assistir filme, eu assisto filme com o controle na mão. Quando começa a música, eu ponho no mudo. Porque eu não quero ser ministrada, eu não sei quem é o compositor. Eu levo muito a sério essa questão. Eu e minha filha, nós tivemos experiências absurdas. Minha filha tinha visão aberta de ver os demônios saindo na onda sonora. Entrando na barriga dos colegas na escola. Coisas absurdas nós já tivemos experiências. Eu tive experiências de fazer expulsão de demônio de música das pessoas. Já vi coisas absurdas, vi criança manifestar. Coisa que tem gente que duvida, entendeu? Mas você não acredita nessa mudança da palavra? Como eu falei, pra mim, quando o cara quer mudar, em vez de ajustar as pessoas, quer mudar a definição de adolescência, pra mim, por mais que não tenha intenção, isso é maligno. Por exemplo, você querer mudar, a língua sempre mudou. Sempre mudou, mas de baixo pra cima. Aí quando você vê hoje querendo vir de cima pra baixo, colocar um gênero neutro, você não vê a intenção maligna nisso aí? Tá muito errado, porque na verdade estão tentando colocar o certo e o errado como relativo. A Bíblia fala para você não remover os marcos antigos. Ou seja, as demarcações antigas estão ali por um propósito. Se a demarcação tá ali porque alguém já se lascou por tirar dali, bateu aquela estaca e falou, não tira daqui, essa é uma demarcação importante. É como você ter uma demarcação no meio do mar num iceberg. Você tem uma rocha ali, tem aquele farolzinho ali em cima para os navios desviarem, porque alguém já sofreu um naufrágio ali. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente está vivendo uma época onde o certo e o errado estão se tornando relativos. As pessoas, elas querem relativizar tudo, o bem e o mal. Inclusive, esse é o caminho que, desde os anos 80, existe uma organização nos Estados Unidos de uns caras que eles tentam legalizar a pedofilia. Nossa. E eles tentam legalizar justamente com esse discurso. Eu nunca conheci um desses pra eu dar um soco na cara. Pois mas é real, é bizarro. Eles tentam argumentar desde os anos 80, desde 1982, se não me engano, eles tentam fazer uma argumentação de dizer que todo tipo de amor vale, como toda vontade como falam aqui, é relativo, que não existe o certo e o errado. Isso é absurdo. É a mesma linha. Entendeu? A linha que diz que é gênero neutro, a linha que diz que não existe homem nem mulher, é uma linha perigosa porque ela está encaminhando para esse caminho. Ela está encaminhando para um caminho que lá na frente vai dar espaço para um cara desse tipo dizer, tá, então se você é homem, pode ser mulher, você é mulher, pode ser homem, todo mundo pode ser o que quiser, por que eu não posso ser um cara que se sente criança? Eu tenho 45 anos, mas eu me sinto com 8. E eu quero ter um relacionamento com uma criança de 8, porque eu me sinto com 8. Eu vejo que isso é uma fraude. Lógico, eu não tô falando, por exemplo, transexuais. É uma coisa que vai acabar pegando em todo mundo, entendeu? Todo mundo eu não acredito, porque eu não caio numa dessa de jeito nenhum. Mas... Não, eu digo assim, vai acabar... Perdão. Vai se espalhar. Vai acabar afetando negativamente todo mundo. Até quem tá militando, até quem tá lutando, por exemplo, num gênero neutro, vai acabar sendo afetado. Ah, sem dúvida, já está sendo. É isso que eu quis dizer. Essa pessoa que hoje milita, ela não imagina que lá na frente ela vai se arrepender. Porque tirar os marcos antigos de certo e errado, homem é homem, mulher é mulher, gay é gay, travesti é travesti, transformista é transformista. Os Therians, a senhora já viu? Já, os Therians já vi. Então, eu acho que isso, pra mim, ou a pessoa é uma fraude, ou é um maluco. É esquizofrenia. Por quê? Porque eu vejo gente que se identifica como um cachorro
e andando de 4, gente como cavalo, gente como cobra, que sai se arrastando, por exemplo. Só que eu não vi ninguém se identificar com uma águia e pular de um prédio. Exato. Eu não vi ninguém. Entendeu? Então me parece ser uma fraude, né? Me parece uma fraude. Não, porque você vê, tem uma história que eu acho bem bacana de a gente usar o raciocínio lógico, que é uma vez que foram estudar, fazer um documentário sobre o Triângulo das Bermudas. Sim. E sumia muitos navios e aviões e tal, porque ali é um local de alto fluxo, né? Onde será que tem mais acidente de carro? Em São Paulo ou no interior de Minas Gerais? É lógico que é aqui no centro de São Paulo, porque tem muito mais carros. E aí foram perguntar para um cara cético que usava lógica e ele falou: o que o senhor acha? O senhor não acha estranho que estão sumindo aviões e navios do Triângulo das Bermudas? E ele responde assim: avião cai e navio afunda. No dia que começarem a assumir trens, aí eu me preocupo. Então você tem que fazer umas projeções lógicas para ver se isso é verdade ou não. Porque eu falo, pessoal, todo mundo se identifica com vários animais. Não vi ninguém subir num prédio, se identificar com uma águia e pular. Né? Pra mim é um sintoma, claro, de esquizofrenia, né? Pra mim, mas você não acha que também tem uma moda? Lógica tem o que entra pela moda? É uma modinha. Pro adolescente, né? Pro adolescente, sim, porque ele quer chamar atenção e etc. Mas é tudo o quê? Fruto do quê? Eu falo muito isso. Eu fui até dar uma palestra há alguns anos atrás na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, onde a palestra se chamava, tá no YouTube, quem quiser assistir, se chamava A Importância da Autoestima da Mulher na Formação da Família, mostrando que a mão que embala o berço, já dizia o Peter de Vries, rege o mundo, é a mesma mão que rege o mundo. Então, mostrando o poder da mulher, como nós mulheres, nós somos altamente poderosas na função de formar mentes. Verdade. Entendeu? E quanto isso tem sido desprezado, inclusive o próprio movimento feminista, eu falo isso muito, ele já gabaritou todas as metas que ele, quando nasceu, quando ele surgiu, ele tinha. Ele já cumpriu as metas, o movimento feminista, né? Ele tinha lá atrás, nas sufragistas, ele tinha metas. Já foram cumpridas todas as metas. Não existe mais movimento feminista. Tudo que se chama feminismo hoje não é verdadeiramente feminismo. Não existe nenhum direito que o homem tem, a mulher... Obrigada. Não é mais feminismo. Isso não é feminismo. Elas estão dando um nome errado. Feminismo já acabou, já passou, já não existe mais. Feminismo já existiu, ele foi importante, ele foi um movimento importante. A mulher, quando separava do marido, o marido adúltero, ela não poderia cuidar do seu filho. Então o marido não queria cuidar do filho, a criança era mandada ou para um orfanato ou para casa de parentes estranhos que fossem casados, porque era proibido por lei que a mulher cuidasse por ser separada. Quer dizer, imagina você não tem nada a ver com seus pais brigarem, você não tem nada a ver se você é obrigado a ficar sem sua mãe, sem seu pai. Quer dizer, era uma coisa muito cruel, as leis eram muito cruéis, a mulher não tinha direito a nada. Então, assim, foi muito importante. Ah, mas tem muita história bizarra no meio, tem muita mulher maluca que estava no meio, tem de tudo. Mas realmente existia uma necessidade da mulher votar, uma necessidade da mulher ter os direitos de herdar. A mulher, na época da Jane Austen, a Jane Austen escrevia muito sobre a mulher não podia herdar nada. A mulher, se o pai morresse, os bens passavam para o primo mais próximo. Mas na Bíblia tem um motivo para isso, né? Que assim, se a mulher herda, no passado, 2000 anos atrás, ela herda alguma coisa, e alguém vai tomar isso dela, um homem vai tomar isso dela. Mas na Bíblia a mulher herdava. Na Bíblia a mulher herdava. A mulher, mas no caso da Ruth? No caso da Ruth é diferente, é outro assunto. Mas, por exemplo, as filhas de Jó, que Jó teve filhas, e elas todas receberam herança. As filhas de Jó. Então tem vários exemplos na Bíblia que você vai ver que as mulheres herdavam. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver Deus fazer pouco caso da mulher ou diminuir a mulher. Pelo contrário, toda vez que Deus se manifesta acerca da mulher, é sempre para proteger a mulher e cuidar da mulher, sempre. Deus, eu falo e mostro em muitos estudos meus que ele quase puxa a sardinha para a mulher. Que assim, é assustador. Só que tem muita gente que não vê. Então, falam que a Bíblia é machista, né? Mas tem muito machismo que não é de Deus. É o homem machista. Não é Deus sendo machista. Mas a Bíblia mostra que a sociedade... Tem o homem sendo machista, mas não Deus sendo machista. A Bíblia mostra, por exemplo, que a sociedade, no passado, não era essa opressão contra a mulher. Que se fala, inclusive tem episódio que Jesus está pregando e uma mulher livremente fala, não, ela levanta lá e pergunta no meio dos homens sem problema nenhum. Que até o brinco fala que foi a
a primeira feminista registrada, né? Então, a hora que Jesus tá pregando, ele tá falando sobre ele e a mulher fala, não, mas... Ela, se eu não me engano, ela fala uma coisa assim, mas salve a mãe de Deus, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente essa parte. E Jesus fala, não... Bendita a mulher que te gerou, bendito o ventre que te gerou. Que ela falou assim, não, vamos olhar pra mulher. Aí Jesus falou, primeiro Deus, né? Então o Brinco fala que foi a primeira feminista registrada. Que ela queria toda a glória pra mulher. Mas na verdade, ali ela estava tentando puxar o saco de Jesus, estava tentando bajular Jesus, estava tentando desviar o foco, né? Então, também tem outras questões. Mas assim, eu acho que que a gente está conversando, né, que você está falando, que eu estou falando, eu acho que assim, que é muito importante falar para as pessoas que não há como retroceder o estado que o mundo está. O que nós podemos fazer? Podemos oferecer resistência como igreja na face da terra, igreja com I maiúsculo, que não existe placa no céu. No céu não vai ter placa de católica, não vai ter placa de evangélica. É uma igreja só com I maiúsculo, por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Em vez da gente ficar criando rixinhas, a gente tem que entender que no céu não vai ter placa. Sim. E a gente precisa entender que a igreja, com I maiúsculo, está na terra para oferecer resistência ao mal. Então, nosso papel como cristãos é o quê? É a gente ter essa consciência. O mundo, o planeta, a nossa dimensão material, não é um parque de diversões, é um campo de guerra. Nós não estamos na Terra para curtir um parque de diversões. Isso é um engano, isso é mentira, isso é a mentirinha de Hollywood. Nós estamos na Terra para guerrear. Aonde você tem paz? Dentro da sua casa. Por isso que é tão importante construir relacionamentos. Por isso que é tão importante entender o protocolo de antes do casamento, o protocolo de depois do casamento. Entender tudo isso. Porque a tua paz, a tua alegria vai ser no lar que você vai construir. Muita gente está nos ouvindo, talvez tenha vindo de um lar horrível. E essas pessoas que vieram de um lar horrível, elas talvez estão aqui com uma bagagem horrível emocional. Mas a boa notícia é que você não tem que pagar pelos pecados dos seus pais. A boa notícia é que você pode reconstruir sua história, construir uma nova história. Tudo é possível. Você me perguntou, é possível um cara deixar de ser gay, uma mulher deixar de ser lésbica? É possível uma mulher que era doente, problemática, obsessiva por relacionamento, mudar e ser livre, e querer ser diferente, e ter prazer em viver uma vida diferente? Mais de 24 anos que eu não tenho um relacionamento, mais de 24 anos que eu não beijo um homem. É possível isso feliz como eu sou? Vocês estão vendo que é possível. Mas só é possível porque que eu tenho essa vida de santidade. Só é possível porque eu tive uma verdadeira experiência com Cristo. Cristo realmente se manifestou para mim. Eu busquei, eu clamei, claro, eu fiz a minha parte, mas ele se revelou a mim e ele me transformou. A igreja está na terra para apresentar esse Cristo. A igreja está na terra para ser uma luz no meio da escuridão. O mundo vai piorar, a gente tem que estar preparado. Nós não estamos aqui para piorar o mundo, nós estamos aqui para oferecer resistência.